Fala galera do Nada Pedale Corre, bem-vindos ao canal Valo Triathlon. Vamos falar um pouco sobre a história das bikes usadas no triatlon e como elas evoluíram em termos de aerodinâmica desde o primeiro Ironman até hoje em dia. Então, bora lá pro vídeo. A gente volta lá em 1978, quando o primeiro Ironman foi realizado no Havaí. Naquela época, as bikes usadas eram bem simples e semelhantes ao que a gente tem como conhecida como as tradicionais bikes de ciclismo e que hoje também são usadas em provas de triatlon da modalidade standard e sprint, onde são permitidas por causa do vácuo. Até então as bikes não tinham nada de design super aerodinâmicos ou materiais modernos como as de fibra de carbono ou câmbios eletrônicos. O foco do Ironman naquela época, e em especial naquela ocasião, era vencer o desafio de pedalar os 180 km e depois de ter nadado os 3.800 metros de natação. Mas com o passar do tempo, os atletas foram percebendo que pequenas mudanças que a gente fosse fazendo ali, como ajuste na postura, guidão mais estreita, já podia fazer uma diferença enorme na velocidade, facilitando para eles o ganho em relação à aerodinâmica. Então, além de uma boa bike, você precisa de acompanhamento para os seus treinos. Então, manda uma mensagem nesse e-mail e vamos conversar um pouco mais sobre uma possível assessoria para a tua temporada de treinos. E não perca tempo, vamos encarar junto essa jornada rumo ao Ironman. Mas foi nos anos 80 que a verdadeira revolução começou, quando surgiram os guidões aeros como uma solução simples para estar reduzindo o arrasto aerodinâmico, e nomes como Dave Scott e Mark Allen, os personagens ali do Iron War, ajudaram a popularizar a ideia durante o Ironman do Havaí. Essa solução gerou um impacto tão grande que logo virou padrão da época. Dali para diante, as marcas começaram a desenvolver quadros exclusivos para o triatlon com uma geometria diferenciada do ciclismo. Até aquele momento, os quadros eram os mesmos das bikes de triatlon quanto as de ciclismo. A ideia era ser mais aerodinâmico para economizar energia e conseguir se sustentar impondo o mesmo ritmo por longos períodos, sem esquecer que depois ainda tem a corrida. Então começaram a pensar em triatlon e não simplesmente em nadar, depois pedalar e correr de forma separada. Então nos anos 2000 o jogo mudou completamente com a chegada da fibra de carbono, um novo material totalmente novo, revolucionando o padrão dos quadros. Ele é leve, resistente, permite criar quadros super aerodinâmicos, diferente de tudo que já tinha sido tentado antes, como os tubos em forma de gota ou qualquer outra forma imaginável que possa ser moldável. Bem diferente do aço e do alumínio, apesar da fabricação desses últimos aí serem bem mais rápidas. Mas não é possível conseguir os mesmos formatos dos quadros feitos em liga de carbono. E é preciso a gente estar dando um destaque especial aqui para as rodas de carbono. As rodas de carbono com perfis altos aí transformaram a forma como os atletas lidam com o vento, com o arrasto aerodinâmico, tornando as análises aí das condições de prova muito mais metódicas e trazendo um novo contexto de tecnologia para o esporte. Mas hoje em dia as bicicletas parecem verdadeiras naves espaciais. Marcas como Cervelo, Felt, Canyon, eu estou citando aí somente algumas para as mais famosas, criaram modelos aí completamente focados em triatlon. Essas bikes aí elas já incorporam soluções de armazenamento aí integradas aos quadros, tanto no tubo superior quanto em diversos locais ali diferentes em todo o quadro. Tudo é pensado no melhor conforto e buscando a melhor performance de quem vai estar ali encarando os 180 km sem parar. Um outro elemento que trouxe um salto evolucional para os projetos dessas bicicletas é o uso de túneis de vento. Hoje, praticamente todas as marcas testam suas bikes em condições especiais aí dentro dos túneis para otimizar cada detalhe, desde o formato do quadro até a posição ali que o atleta vai ficar. Outros equipamentos também são testados em túneis de vento, mas eu já adianto para vocês que os ganhos que eles alegam ali estarem conseguindo, tanto nas bikes quanto nos equipamentos que são testados, são em velocidades aí que a maioria de nós nunca vai estar alcançando em nossas médias de velocidades em prova. E o que a gente pode estar pensando ou esperando aí para o futuro? Já é possível a gente estar fazendo uma previsão,
expectativa de uma tendência para o futuro, que é a personalização, que estão ficando cada vez mais avançadas, com o avanço da tecnologia de impressão 3D, por exemplo. Hoje você já pode ter vários componentes feitos com a sua medida do corpo, como os avanços. Um outro ponto que eu acredito que será o uso de softwares cada vez mais elaborado para criar novos desenhos, ainda mais eficientes aerodinamicamente falando, com a utilização de programas que fazem a interação com o túnel do vento, antes mesmo de estar fabricando a bicicleta. Outra coisa que fala-se muito é sustentabilidade com o uso de novos materiais que podem ser talvez até reutilizáveis. Agora resta saber se isso tudo vai estar ao alcance de todos nós em termos financeiros aqui para a gente no Brasil. Então é isso, galera. Desde as bicicletas simples lá do primeiro Ironman, em 1978, até as super máquinas com tecnologia de ponta de hoje em dia, a evolução das bikes no ciclismo e no triatlon são provas de como o esporte e a tecnologia elas andam juntos sempre. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, comenta o que você acha dessa evolução, onde isso vai nos levar dentro do esporte e compartilha com seus amigos e amigas loucos por esporte, em especial o triatlo e o ciclismo. Eu te convido a assistir esse vídeo aqui, que eu falo com detalhes da influência da aerodinâmica na sua velocidade e potência, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!